Se você fosse enviado pra guerra e seu navio naufragasse, deixando você e seus companheiros à deriva no meio do oceano, rodeados por um tubarão faminto, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de soldados tentando sobreviver a uma fera marinha sanguinária, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o tubarão mortal em A Besta do Mar. Esses soldados estão prestes a viver um terror tão grande quanto o campo de batalha, e tudo começa quando eles conhecem o general do pelotão, que conta ter perdido o braço durante a Primeira Grande Guerra, numa explosão de bomba que aconteceu na Turquia, avisando que só tinha uma lição para ensinar a eles sobre a guerra, que no campo de batalha não existe honra, nem esperança, apenas vencedores e perdedores, e claro, os companheiros, que seriam os únicos a quem eles poderiam pedir ajuda em um caso extremo. Com isso, o comandante avisa que fariam vários treinamentos antes do campo de batalha, e o primeiro seria agora mesmo, onde os soldados seriam largados naquela floresta, e teriam 4 horas para voltar até o acampamento. Aqueles que não conseguissem fazer o percurso, seriam forçados a repetir tudo novamente, até atingirem a meta de tempo. Aí todos os soldados começam a correr desesperadamente em direção ao acampamento, porém enquanto tentava alcançar os colegas, o Will acaba escorregando em um morro lamacento. Ele até pede ajuda para o Des Kelly, mas o cara se recusa a perder tempo com o companheiro, e sai, deixando o Will para trás. O problema é que o rapaz cai em uma poça de areia movediça, afundando rapidamente, e ficando apenas com o braço estendido pedindo ajuda, e quando tudo parecia perdido, ele é salvo pelo Léo antes de morrer sufocado. E mesmo faltando poucos segundos para conseguirem chegar ao acampamento, o Léo consegue completar o percurso carregando o companheiro. Isso deixa o general orgulhoso, e ele decide dar um descanso aos dois enquanto o restante dos soldados tomam um esporro por não terem aprendido que os colegas de pelotão são os seus únicos aliados no campo de batalha, e por isso eles precisam pagar com flexões. Isso deixa o Kelly extremamente irritado, mas ele não tem outra opção, a não ser calar a boca e aceitar. Depois disso, vemos os guerreiros aprendendo a usar as baionetas, que são as lâminas colocadas nas pontas dos rifles. Eles também aprendem a montar armadilhas na floresta para finalizar os inimigos, e claro, aprendendo a identificá-las no campo de batalha, além de criar explosivos e passar por treinamentos físicos extremamente rigorosos. Mas um dia, enquanto jogavam rugby, o Léo percebe que tinham 2 enfermeiras assistindo as partidas, e fica interessado nelas, mas digamos que essa distração fez ele passar vergonha. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele e o seu novo amigo Will ficam na mesma barraca, e percebendo como o colega estava desconfortável, o Léo pergunta se o rapaz estava com medo, e quando ele responde que sim, o Léo conta que o medo era importante para manter as pessoas vivas, mas também poderia ser algo que poderia atrapalhá-lo na guerra, pedindo que o jovem tomasse cuidado com a forma que deixava o medo lhe afetar. Naquela noite, o Léo tem outra vez o pesadelo que assombra sua mente nos últimos anos, o dia em que ele estava pescando com o irmão mais novo, o Art, e o garoto pede para mergulhar junto com o Léo e buscar os peixes. O problema é que o homem sabia que naquelas águas, um monstro muito antigo e perigoso se escondia. Ao amanhecer, os soldados têm um novo treinamento para aprender a como eliminar os inimigos sorrateiramente pelas costas, usando suas facas de combate igual ao Solid Snake. Depois de demonstrar como os soldados deviam agir, o comandante os separa em duplas. Uns seriam os atacantes e os outros as vítimas. Mas o babaca do Kelly não aceita isso muito bem, e antes mesmo do Ted tentar algo, ele leva uma cotovelada. E o babaca ainda faz questão de falar que foi sem querer. Isso deixa o Léo irritado, então ele diz que escorregou e chuta os Países Baixos do cara, iniciando uma briga que acaba com os dois na água. Porém, como o Léo já sabia brigar nesse tipo de ambiente, ele mergulha assim que toma um golpe, e quando o Kelly fica desnorteado procurando pelo cara, o Léo aproveita essa brecha para nocautear o babaca, e aproveita para pedir uma visita na enfermaria, onde ele pode finalmente conversar com as enfermeiras. E então o cara tenta descobrir o nome de uma delas, mas a jovem se recusa a falar, só que a sua amiga vê que essa era a chance da colega desencalhar e conta que o nome dela era Hazel. Um tempo depois, os soldados vão fazer uma pausa, e vemos o Ted espancando um boneco de treino para desestressar, enquanto o Kelly e seus colegas jogavam cartas. Nisso, o Bob chama o Léo para jogar, mas o Kelly fala que um idiota bruto como aquele não teria cérebro para ganhar uma partida, e nisso, o Léo pergunta se o Kelly se achava superior a ele, mesmo depois de ter tomado aquela surra no lago, fazendo todos rirem e deixando o Kelly pistola, mas os seus amigos lhe impedem de começar outra briga. Bom galera, antes de tudo, eu acho que é importante explicar para vocês o que exatamente esses soldados estão fazendo aí, já que em 1942, a Austrália viveu uma intensificação da guerra com ataques japoneses em seu território, especialmente por causa do bombardeio de Darwin em 19 de fevereiro, que causou pânico e pesadas baixas. Fora que a Austrália foi o principal posto avançado para a defesa contra os japoneses no Pacífico Sudoeste, o que resultou em batalhas importantes na Nova Guiné, e na decisão dos Estados Unidos de mobilizar mais forças no continente. Agora falando das situações de sobrevivência em si, vamos começar pelo Will lutando com o chão quando caiu naquela poça de lama, sendo que para começo de conversa, um soldado deve sempre analisar o solo, não só para evitar cair nas armadilhas da natureza, mas também nas armadilhas do inimigo. Antes de tudo, eu vou explicar o que é a areia movediça, pois isso ajuda muito a entender por que ela é tão perigosa e como escapar dela. Em resumo, ela é uma mistura de areia, água
água e às vezes argila, em que o equilíbrio entre o líquido e o sólido fica completamente instável. Em condições normais, a areia é firme porque os grãos estão compactados, com pouco espaço entre eles, mas quando a água entra em excesso, como em pântanos, margens de rios ou áreas encharcadas, os grãos se separam e o solo perde a firmeza. O resultado é uma substância que parece sólida até alguém pisar, e quando o peso é aplicado, a pressão faz a água subir entre os grãos e o chão vira uma lama densa e instável, e é por isso que a areia movediça é tão perigosa. Mas existem meios de sobreviver ou tentar sair desse lugar com vida, caso você acabe entrando nele. Inicialmente o instinto é tentar sair rápido dali, mas quanto mais você se mexe bruscamente, mais fundo afunda. Então o primeiro passo é manter a calma, já que geralmente o corpo submerge até o tórax, dependendo da densidade e do pânico. Em seguida, jogue todo o peso desnecessário fora, para evitar que ele faça você afundar mais do que deveria. No caso do Will, a arma e a mochila deviam ser jogadas fora, para reduzir a pressão e permitir que o corpo flutuasse. Depois, tente flutuar como se estivesse boiando numa piscina, inclinando suas costas para baixo. Isso faz o corpo distribuir o peso por uma área maior, diminuindo o afundamento. Agora, para sair, não tente puxar os pés para cima. Isso aumenta a sucção e te faz ficar ainda mais preso. O ideal é fazer movimentos lentos e circulares, para fazer a água entrar nos locais ao redor das suas pernas. E quando sentir que seus pés estão soltos, traga-os de volta para a superfície. Se você tiver um cantil com água, fica até mais fácil, pois você pode despejar a água ao redor das pernas. E por último, rasteje vagarosamente para fora, como se estivesse nadando. E tente agarrar algo ao seu redor para lhe ajudar. Uma corda, cipó, raiz ou qualquer coisa que esteja em volta de você e que possa te ajudar a se puxar para fora. Mas quando estiver quase livre, não tente se levantar de maneira alguma, pois a areia embaixo de você ainda vai estar instável e pode te puxar para baixo novamente. O ideal é literalmente se rastejar até sentir o solo 100% firme e só aí ficar de pé. Mas enfim, com essa situação resolvida, vamos falar de alguns outros problemas. O primeiro e mais óbvio é o egoísmo do Kelly e o fato de que ele literalmente está ferrando a confiança que a equipe tem nele, sendo que, como eu disse, no campo de batalha, os colegas são os únicos que podem te ajudar, então ficar criando intrigas com eles é uma péssima ideia, porque os caras podem literalmente te deixar para morrer se quiserem. E isso também vale para o Léo, porque no campo de batalha, dificilmente alguém consegue trazer os corpos de volta, e se o Kelly quisesse atirar no Léo durante um confronto, é bem provável que ele escapasse impune. Então é bom levar isso em consideração antes de procurar briga com pessoas como o Kelly, já que nunca sabemos do que esse tipo de cara é capaz. Na noite do último dia de treinamento, antes de ir para a guerra, o Léo se esgueira até o Kelly e rouba uma garrafa de bebida do bolso dele. O Will percebe isso e decide seguir o amigo, vendo que ele foi até a tenda das enfermeiras para beber e conversar um pouco. Então, após fazerem o Will sair de trás de uma árvore, o garoto troca uma ideia com a Hazel, enquanto o Léo se senta ao lado da Suzy para beber. E depois de baterem um papo, a jovem faz apenas um pedido ao Léo, que ele tome cuidado na guerra para voltar vivo, fazendo o cara perceber que talvez tivesse uma chance com ela caso conseguisse sobreviver. Algum tempo se passa depois do treinamento, e os soldados são enviados para a batalha. Enquanto passavam pelo mar de Shimura, o Léo acorda durante a noite após ter outro pesadelo com o irmão. Nisso, o Will pergunta se estava tudo bem, e eles ouvem um barulho alto e estranho vindo do lado de fora, que o Thompson fala ser uma sirene para avisar sobre os bombardeios. Mas antes que eles pudessem se acalmar, o navio em que estavam é atingido pelo inimigo, explodindo tudo e fazendo ele naufragar rapidamente. Pouco tempo depois da explosão, vemos que o Léo conseguiu sobreviver, e quando ele vê que o Will tinha perdido a consciência, o cara pega uma corda e leva o amigo para a superfície rapidamente. Só que o homem fica apavorado ao ver que tudo ao redor dele foi destruído, e só sobraram destroços. O soldado até grita por ajuda, mas percebe que estava sozinho. Então ele coloca o corpo do Will sobre um pedaço do navio, e começa a fazer os procedimentos de reanimação que aprendeu no treinamento, conseguindo trazer o parceiro dele de volta à vida. E ao despertar, o Will vê o verdadeiro caos que estava acontecendo, com aviões inimigos voando ao redor deles, e atirando nos poucos soldados que sobreviveram. E sabendo que bateriam as botas se ficassem ali daquela forma, o Léo avisa ao amigo que teriam que improvisar uma jangada, e pede que ele amarre algumas coisas com aquela corda, enquanto o Léo mergulhava em busca de recursos. Com um pouco de esforço, os dois conseguem montar algo consistente, até que o Will nota uma coisa se movendo na água, e quando se aproxima, encontra o Thompson com a cabeça machucada e nitidamente confuso. Preocupados, os dois fazem um curativo improvisado no amigo com bandagens que acharam na água, mas sabiam que aquilo não seria o suficiente. Nesse momento, eles ouvem um som horrendo se aproximando, mas por sorte, eram apenas alguns dos seus companheiros que estavam usando a sirene de bomba quebrada do Bob para alertar os aliados próximos. O problema é que o Bob tinha levado um tiro no abdômen e estava perdendo muito sangue, e o Stan levou um tiro no rosto que atravessou a sua bochecha. Mas o pior de tudo é que eles não tinham qualquer suplemento médico para ajudar os colegas, e vendo que precisavam se unir se quisessem sair dali com vida, os 7 decidem se juntar na mesma jangada para tentar encontrar uma forma de voltar para casa. E por isso, assim que amanhece, eles fazem uma contagem do suprimento que tinham. E isso incluía uma arma, 3 granadas, uma lata de pêssegos, uma faca, uma lata de gasolina
e 2 sinalizadores, mas infelizmente eles não tinham nenhuma água. Com isso, o Ted, que tinha mais conhecimentos em navegação, tenta calcular mais ou menos onde eles estavam, só que as estimativas não estavam boas, pois ele acha que os soldados estavam a pelo menos 320 km longe de terra firme, e o Kelly fala que provavelmente iriam enviar uma aeronave para resgatar os sobreviventes. Porém, o Léo lembra os colegas que estavam no meio de um nevoeiro que poderia durar dias no meio do mar, fora que os colegas mal conseguiam vê-los a 10 metros de distância. Imagina alguém conseguir enxergá-los do céu, então é muito provável que demorariam dias até encontrá-los. Só que o Ted avisa que tinha um barco com motor ali do lado, e poderiam usá-lo para tentar chegar até alguma ilha próxima, onde teriam mais chance de achar ajuda ou sobreviver. O problema é que enquanto eles discutiam o plano, um tubarão branco salta da água e ataca o Bob, puxando o coitado para as profundezas. O homem até tenta lutar contra a fera, mas pouco tempo depois, o cadáver sobe até a superfície, partido ao meio pelos dentes daquele monstro, deixando todos traumatizados. Bom galera, antes de tudo, eu quero dizer que esses caras tiveram muita sorte de terem encontrado apenas um único tubarão até agora, já que eles estão no Mar de Timor, que faz parte da chamada região coralina do Triângulo de Corais, uma das áreas marinhas mais ricas em biodiversidade do planeta, tendo pelo menos 7 espécies de tubarões comuns de serem encontradas nesse local. Porém, o que eu estranhei de cara aqui é que ataques de tubarões nessa região são extremamente raros, especialmente porque o turismo de mergulho ali é controlado, e os tubarões locais costumam ser tímidos. Fora que tubarões brancos, que são os considerados mais mortais, não costumam ficar nessa região. Eles até podem estar presentes ali às vezes, mas é extremamente raro, já que o tubarão branco, apesar de ser encontrado no mundo inteiro, prefere águas temperadas ou frias. Já o Mar de Timor tem águas tropicais com temperaturas médias entre 27 a 30 graus Celsius, o que não é o habitat ideal para essa espécie. Ou seja, esses soldados provavelmente tiveram muito azar de topar com um tubarão branco naquele lugar. Fora que os tubarões não costumam atacar humanos, não gratuitamente pelo menos, pois não fazemos parte da sua cadeia alimentar. Geralmente o que eles fazem é a famosa mordida exploratória, já que eles são bichos muito curiosos. Ele é que nem você que olha as coisas com a mão, só que com a boca. O problema é que a boca dessas coisas é armada com fileiras e mais fileiras de dentes extremamente afiados, e com uma força de mordida capaz de dilacerar a carne e quebrar ossos com facilidade. Só que numa situação dessas, nós temos um agravante. Apesar de eu ter dito que tubarões não costumam atacar humanos, isso serve para condições normais. Em naufrágios assim, a situação se inverte, já que tem muito sangue na água e vibrações do mar. Então, um terrível frenesi de alimentação pode acontecer se tiver mais tubarões na área, e eu garanto que ninguém ali iria gostar que isso acontecesse, pois os tubarões ficam extremamente agressivos em situações assim, transformando qualquer coisa em comida. E galera, se o resto dos soldados teve azar, o Will teve muita sorte de não ter ficado com nenhuma sequela aparente, já que depois de ficar 4 ou 5 minutos embaixo d'água, o cérebro começa a sofrer danos irreversíveis devido à falta de oxigênio. Claro que a temperatura da água afeta o tempo que um ser humano sobrevive submerso, pois temperaturas mais frias tendem a baixar o metabolismo. Mas vamos supor que nós estejamos passando por uma situação dessas. O que daria para fazer para tentar sobreviver? Primeiro de tudo, encontrar algum fragmento do navio que possamos usar como jangada, já que ficar em contato direto com a água pode gerar hipotermia, fora que o sal do mar literalmente iria danificando a sua pele aos poucos e sugaria ainda mais a água do seu corpo. Em seguida, nade ao redor do barco e tente encontrar qualquer coisa que possa servir de suprimento. Garrafas de água, latas de comida e remédios geralmente costumam boiar, então deve ser relativamente fácil encontrá-los, e qualquer coisa seria útil nesse momento, já que seria melhor do que não ter nada. E já que o pessoal está praticamente jogando raft, eles poderiam começar a procurar por mais destroços que estejam flutuando, para não ficarem todos em apenas uma jangada, ou pelo menos para aumentar o tamanho dessa, e evitar que alguém durma e fique com o bracinho na água para virar lanche de tubarão. E é claro que se eles fizerem outra jangada, o mínimo é amarrar uma na outra para não se separarem demais. Outra coisa que esse pessoal não leva em consideração é que é relativamente comum chover no mar por causa da umidade, então eles só precisam ter alguma forma de armazenar essa água da chuva para terem o que beber durante o tempo que ficarem presos ali, já que o corpo humano pode aguentar de 2 a 3 semanas sem comida, mas só aguenta 2 ou 3 dias sem beber água. Então arrumar algo para beber é extremamente essencial, pois não sabemos quanto tempo os soldados vão ficar à deriva. E o desespero leva a medidas desesperadas, né galera? Por isso os caras poderiam tentar extrair a água do próprio nevoeiro, já que o nevoeiro nada mais é do que uma nuvem baixinha feita de gotículas de água em suspensão. Se você estica um tecido poroso seco, como uma manga da roupa, por exemplo, na vertical contra o vento, e guiar o gotejo para uma garrafa limpa, essas gotinhas se unem e viram água potável. É claro que se o tecido foi molhado pela água do mar, a primeira coleta vai ter resíduo de sal e não será potável. O segredo é deixar o coletor acima dos respingos do mar, no lado protegido da jangada. Quanto ao Bob, se esse pessoal não encontrar uma forma rápida de ir pra casa, esse cara não vai durar muito tempo, já que o estrago no abdômen dele é nítido, e a perda de sangue vai fazer ele bater as botas em pouco tempo. E ainda tem o fato de que o sangue que está escorrendo dele vai cair na água e atrair tubarões. Após perder o seu amigo, todos ficam muito abalados com a situação e em pânico total. E aí o Léo fala que aquilo provavelmente era um tubarão
tubarão branco fêmea, já que os machos não ficavam tão grandes, e aquela coisa parecia ter cerca de 6 metros de comprimento. E o homem explica que os tubarões reagem mais a apenas 2 estímulos, sangue e movimentos bruscos na água. Portanto, se ficassem mais quietos e evitassem gritar ou sangrar demais, talvez a criatura perdesse o interesse e deixasse eles em paz. Com isso, um dos soldados pergunta como Léo sabia tanto sobre tubarões. Isso traz uma lembrança na sua mente, quando ele perdeu o irmão mais novo para uma criatura dessas anos atrás. Algum tempo depois, vemos que infelizmente o sangue do Thompson escorreu para o mar. Isso acaba atraindo o tubarão, que puxa o Stan para a água por um pano, e na tentativa de salvar o amigo, o Léo segura o braço dele, pedindo que alguém atirasse naquela coisa, mas o Kelly acaba travando de medo, forçando o Ted a agir, atirando uma granada na água e espantando a fera. Em seguida, o Léo puxa o colega para a jangada e pede ajuda do Will, que sabia mais sobre primeiros socorros que os outros, e na tentativa de salvar o rapaz, o Will faz um torniquete improvisado com um cinto, enquanto os outros contêm o Stan, que estava gritando em choque por ter perdido a perna, e o Léo pede que limpem o sangue para não atrair aquele monstro novamente. Durante a noite, o Thompson acorda ao perceber que a água estava brilhando, e o Will explica que aquilo era bioluminescência. Aí o Will percebe que o Stan estava tremendo devido ao choque da perda de sangue, e comenta com o Léo que se não conseguissem achar uma forma de chegar até o barco e pegar o motor para levá-los até uma ilha, o rapaz iria sangrar até bater as botas. Então, determinado a salvar o amigo, o Léo toma uma decisão arriscada e amarra uma corda a si mesmo, para que os colegas pudessem puxar o barco, e sem pensar duas vezes, o cara vai pulando entre alguns destroços do navio para chegar até aquele barco. O problema é que o tubarão nota a movimentação do cara, e tenta usar o peso dele para tombar um dos destroços e devorar o Léo, fazendo o cara perceber que a criatura estava com a sirene do Bob presa nas suas guelras, produzindo um som assustador, mas o Kelly atira na fera, forçando ela a recuar. Com isso, o Léo consegue chegar até o bote, e os caras puxam os dois até eles, mas quando vão checar o motor, os soldados percebem que infelizmente aquilo estava quebrado, e dificilmente conseguiriam fazê-lo funcionar novamente sem ferramentas. Nesse momento, eles ouvem a sirene do Bob tocando, e sabem que a fera está próxima. Nisso eles sentem algo colidindo com a jangada, e percebem que a criatura estava logo abaixo deles. E o Léo explica que isso era uma estratégia de caça dos tubarões, em que eles ficavam rodeando até as suas presas ficarem cansadas, para só então abatê-las. Irritado com isso, o Kelly pega uma granada para jogar no bicho, mas o Léo impede o cara, falando que só tinham mais 2 explosivos, e precisavam usá-los com sabedoria, se não quisessem ficar sem uma forma de se defender contra aquela coisa. Ok, antes de tudo, eu queria explicar uma coisa pra vocês, pois essa capacidade dos tubarões de sentirem o sangue na água é real, apesar de filmes e séries mostrarem isso de uma forma totalmente exagerada. Primeiro, sim, o olfato dos tubarões é extremamente sensível, sendo indiscutivelmente o sentido mais forte deles. Algumas espécies conseguem detectar quantidades de sangue tão mínimas quanto uma pitada numa caixa d'água, e isso já é o suficiente para rastrear uma presa, o que é incrível. E isso acontece pois as narinas desses bichos conseguem literalmente sentir odores dissolvidos na água, e para um tubarão faminto, o cheiro de sangue indica uma presa ferida que pode se tornar um alimento fácil. Só que isso é mais realidade quando falamos de espécies marinhas, como o sangue dos peixes, por exemplo, porque diferente do que os filmes mostram, os tubarões não ficam loucos com o cheiro de sangue humano. Isso até pode chamar a atenção de tubarões que estão há muito tempo sem comer, mas o nosso sangue é muito menos interessante para esses animais do que o sangue de qualquer outra espécie marinha. Afinal, como eu disse antes, nós não fazemos parte da cadeia alimentar dos tubarões. Fora que o Kelly disse algo que realmente faz muito sentido. Se tem tantos corpos dentro do mar, dos colegas deles que já bateram as botas quando o navio afundou, não faz sentido que o tubarão esteja perdendo tempo e energia caçando as outras presas, sendo que tem uma quantidade gigantesca de comida fácil para ela no meio do mar. E ainda tem um momento em que podemos ver o tubarão puxando um dos corpos para a água, ou seja, ela está comendo os cadáveres, e ainda assim está tentando pegar os soldados que estão vivos. É como se esse bicho estivesse com uma fome infinita, que não condiz com o comportamento de um tubarão branco comum, porque quando eles estão alimentados, dificilmente eles atacam qualquer outra forma de vida, pois a maioria dos predadores só caça quando está com fome. Agora voltando aos soldados, sem um kit médico, o Stan certamente está condenado à morte, já que o tempo que uma pessoa com esse tipo de ferimento consegue sobreviver varia muito, principalmente com base em quão bem esse torniquete improvisado foi feito, e na capacidade dele de estancar o sangramento arterial. Isso porque se o sangramento arterial não foi bem controlado, uma hemorragia dessa gravidade pode levar à morte em minutos, geralmente menos de 20 minutos, dependendo de quanto sangue a pessoa está perdendo por segundo. Porém, se o torniquete foi bem aplicado, a pessoa pode conseguir sobreviver até 2 horas sem danos reais ao membro, mas acima de 6 horas, as chances aumentam de gangrenar toda aquela parte pela falta de sangue, e ainda infeccionar tudo, levando a uma morte lenta e dolorosa. E falando em dor absurda, me impressiona muito esse cara em não ter perdido a consciência, já que a dor de perder um membro e a quantidade de sangue que esse cara perdeu, já deveriam ter feito ele entrar em choque e desmaiar há muito tempo. Quanto ao movimento desesperado de atirar na água, isso dificilmente daria certo, pois a água é aproximadamente 800 vezes mais densa
que o ar, ou seja, uma bala perde velocidade e energia quase que instantaneamente ao entrar na água, e o alcance eficaz cai para apenas alguns metros, ou até menos dependendo da arma e do projétil. Na prática, isso torna impossível acertar um alvo com confiabilidade a médias distâncias. Então, quando Kelly atirou no tubarão que estava embaixo da água, ele só desperdiçou munição mesmo. E praticamente a mesma coisa vale para aquela granada jogada na água, porque a onda de choque se espalha em todas as direções e pode matar quem estiver perto, mesmo que essa pessoa esteja na superfície. Então eles poderiam ter literalmente finalizado o Stan antes do tubarão conseguir fazer isso. O ideal aqui seria improvisar lanças com pedaços de metal ou madeira, para criar uma defesa de curto alcance se o animal se aproximasse demais. E por falar em improvisar, galera, eu cogitei aqui uma ideia genial, se é que vocês me entendem, mas depois eu parei para pensar melhor e vi que tem mais riscos do que benefícios. Mas eu vou falar para vocês mesmo ela sendo extremamente perigosa e talvez até idiota. Primeiro, eles iriam precisar de sangue ou talvez um membro desconectado. Praticamente a ideia seria fazer uma granada russa no copo. E para quem não sabe, os russos colocavam granadas em copos para conseguir lançá-las mais longe, pois existe um timer após você tirar o pino da granada e largar a alavanca percursora. E aí, colocando dentro do copo, você estende esse tempo e consegue jogar a granada ainda mais longe, pois ela só irá ativar de verdade quando o copo quebrar. Então o plano seria arranjar alguma coisa que o tubarão pudesse engolir, tipo um braço ou um recipiente que quebrasse quando o tubarão mordesse. Dessa forma, a granada viraria uma bomba com detonador. É claro que a ideia é extremamente maluca, né? Afinal, até se der certo, pode dar ruim, porque o bicho pode explodir logo abaixo da jangada, sem contar que os restos do tubarão podem atrair outros e formar um frenesi de alimentação. Mas de vez em quando é bom dar umas viajadas, né? O que vocês acham? Ao amanhecer, vemos que o Kelly dormiu com a granada na mão e acabou removendo o pino durante a noite. Mas o pior disso é que o cara acaba soltando a granada, que rola até o Stan, fazendo um barulho que acorda o Léo. E assim que os dois se tocam do que tinha acontecido, já era tarde, mas uma tentativa de salvar seus amigos, o Stan se deita sobre a granada, explodindo em pedaços e acordando a todos. E se fosse para jogar a granada desse jeito, era melhor ter feito a minha ideia idiota da granada no copo, né? Mas depois que o choque de perder o companheiro dessa forma passa, o pessoal começa a pensar que deveriam limpar os pedaços antes que o sangue atraia mais tubarões. E aí o Kelly chuta um dos braços do seu companheiro para fora, o que deixa o Léo extremamente irritado, já que o cara tinha se sacrificado para que todos ali pudessem sobreviver. Mas ao ver que o Kelly parecia não se importar com isso, os dois caem na porrada, até que o Will perde a paciência e ordena que ambos parassem de brigar. Com isso, o Ted sugere que eles amarrassem os restos do seu amigo em um pano e colocassem para boiar no mar. Assim fariam uma despedida de honra para o Stan. E depois de fazerem isso, eles decidem dividir os pêssegos, para ao menos terem alguns nutrientes e durarem um pouco mais. Só que quando o Léo checa a bolsa para pegar o alimento, ele percebe que alguém já tinha comido todos os pêssegos sozinho. E quando perguntam quem foi, o Thompson assume a culpa, mas fala que ainda tinham diversas latas de comida no navio. E sabendo que o cara já não estava mais batendo bem na cabeça por conta do seu ferimento, os seus companheiros nem tentam discutir, apenas falam que ele matou todos ali ao fazer isso. E aí eles se sentam, morrendo de sede, apenas esperando o fim chegar. Nisso, Kelly começa a contar um pouco da história dele, revelando que o seu pai foi um veterano da Primeira Guerra, mas que ele nunca mais foi o mesmo quando voltou, já que um fragmento de bomba se alojou na cabeça dele, mudando totalmente a sua personalidade, fazendo o cara ficar tão agressivo que ele tentou matar a sua esposa e filha uma vez. E sendo o homem da casa, o Kelly aprendeu a lutar para enfrentar o próprio pai, tornando-se o brigão que é hoje em dia. E então, quando seus colegas perguntam o que aconteceu com o pai dele, o Kelly conta que o velho se deslogou anos atrás, e que esse foi o melhor dia da sua vida. Aí, o Ted comenta que ouviu alguns soldados falando no acampamento que beber a sua própria urina pode dar pelo menos mais 1 ou 2 dias de hidratação, em caso de sobrevivência extrema. E isso faz com que o Léo, que queria muito sobreviver àquela situação, coloque essa teoria na prática, bebendo o próprio xixi. Isso deixa todos os seus colegas enojados, mas ao verem que o cara estava bem e querendo sobreviver também, todos se rendem a fazer a mesma coisa. Só que por ironia do destino, quando eles terminam de beber, uma tremenda tempestade começa, fazendo todos caírem na gargalhada, por não terem esperado um pouco mais. Porém, eles não perdem tempo e usam todos os recipientes que tinham para coletar o máximo de água que conseguissem. Durante a noite, o Léo novamente tem um pesadelo com seu falecido irmão, no qual o Art sai de dentro das águas e estende a mão para o rapaz pedindo ajuda. O problema é que quando o Léo acorda, ele percebe que o Thompson estava sendo puxado para dentro da água pelo tubarão, e antes que pudesse ajudar o seu colega, o monstro consegue levá-lo para o fundo, e eles perdem mais um soldado para aquela fera. Pouco tempo depois, vemos que devido aos traumas e à falta de comida, o Léo começa a alucinar e se joga no mar tentando encontrar o Art. A sorte dele é que seus colegas o salvam, e o Will pede para o seu amigo se recompor, pois ninguém ali era tão forte quanto ele, e precisavam da ajuda do Léo se quisessem sobreviver. Bom, dormir com uma granada na mão foi sacanagem, né? Já que esse é o jeito mais fácil de perder o sono e partes do corpo também. E apesar de granadas terem mecanismos de segurança, qualquer impacto, pressão ou queda pode liberar o pino e armar o detonador. Por isso, nunca se deve manter as armas ou explosivos próximos durante o sono.
O certo seria guardá-los em um recipiente flutuante amarrado à jangada, longe do grupo, ou ao menos deixá-los dentro da bolsa e ficar o mais longe possível dela. O Stan até foi heróico ao se jogar sobre a granada, mas esse foi um sacrifício totalmente evitável, se eles tivessem estabelecido uma rotina básica de segurança. Mas vamos supor que ele já tivesse removido o pino antes, e estivesse segurando a granada o tempo todo para impedir que ela explodisse, já que enquanto essa alavanca é mantida pressionada contra o corpo da granada, ela não vai explodir, pois o pino de segurança apenas mantém travada a alavanca que aciona o pavio da explosão da granada, e uma vez que essa alavanca for solta, já era, o negócio vai explodir e não tem o que você possa fazer para impedir. Porém, se o pino foi puxado, mas a alavanca de segurança ainda estava firmemente pressionada contra o corpo da granada, o mecanismo de detonação não foi ativado, então ainda dava para desarmar o explosivo recolocando o pino de segurança no lugar e soltando muito devagar a alavanca, garantindo que o pino trave ela novamente. No entanto, isso é uma manobra extremamente arriscada e que exige treinamento. Se a sua mão deslizar ou você soltar a alavanca antes que o pino esteja totalmente no lugar, o processo de detonação será iniciado imediatamente e você terá apenas segundos para reagir e jogar o explosivo longe, e geralmente esse tempo varia entre 3 a 5 segundos apenas. Agora, falando dessa situação extrema de beber a própria urina, isso até que funciona de fato, mas somente uma única vez, já que a urina é cerca de 95% de água, então em teoria pode dar uma pequena hidratação momentânea se você estiver totalmente sem alternativa, mas isso só vale para a primeira vez que você for tirar a água do joelho, já que o seu corpo ainda não vai estar desidratado, porque depois ela se torna mais concentrada em sais e toxinas, e começa a acelerar a desidratação ao invés de ajudar a hidratar o corpo. Quanto ao ataque ao Thompson, galera, primeiro de tudo, isso era totalmente evitável se as pessoas que são saudáveis revezassem para ficar de guarda. Assim, cada um dormiria em paz e ninguém ficaria desprotegido, e o ataque provavelmente aconteceu porque o Thompson ficou muito tempo na borda da jangada, ou deixou membros pendurados, sendo que numa situação dessas, o ideal seria todos se amontoarem no centro da jangada, o que não só ajudaria a manter todos longe das bordas, como também faria com que eles mantivessem mais calor corporal, e não acabassem tendo uma hipotermia durante a noite fria do mar. Pouco tempo depois de resgatarem o Léo, os soldados começam a ouvir um caça, e sem pensar duas vezes, o Kelly e o Ted acendem o seu último sinalizador para tentar chamar a atenção do piloto, mas quando o Will presta um pouco de atenção, ele fica em pânico ao perceber que aquele não era um aliado. Nesse momento, o piloto atira nos soldados, e o Kelly consegue se abaixar enquanto os outros pulam na água, mas infelizmente, o Ted é acertado em cheio no abdômen. Quando se recuperam do susto, os outros dois voltam para a jangada e tentam conter o sangramento do parceiro, mas percebem que era inútil, já que não tinham os suprimentos necessários, e como se já não estivesse ruim o suficiente, eles percebem que a aeronave estava voltando, e nem tinha como se proteger na água, pois podiam ouvir o som da sirene do Bob, indicando que o tubarão ainda estava rondando a jangada. Mas como não tinham escolha, o Will solta na água, e o Kelly faz a mesma coisa, arrastando o Ted junto, e empurrando o cara na direção do tubarão, que devora o homem, deixando os outros em paz. Enquanto isso, o Léo fica na jangada e pega a arma, disparando contra o caça, e apesar de conseguir atingir o caça, o cara acaba tomando um tiro no abdômen. Alguns segundos depois, os seus colegas voltam para a jangada, e enquanto Will fazia um curativo para a ferida do Léo, o Kelly percebe que o caça japonês estava caindo no horizonte, indicando que o Léo realmente tinha conseguido derrubar aquela coisa e salvar todos. Nesse momento, ele pergunta o que tinha acontecido com o Ted, e o Will conta que o Kelly usou o cara como escudo humano para se salvar, o que deixa o Léo extremamente irritado, já que o Ted era um deles, e tinha feito de tudo para ajudá-los até aquele momento. Mas quando o Kelly comenta que não poderiam salvá-lo, e que só tinha adiantado o processo, o Léo perde a cabeça, e os dois começam uma luta violenta. Mas quando o Kelly derruba o Léo e estava prestes a ganhar a briga, o Léo joga o cara para a beira da jangada, onde o tubarão salta da água ao ver o movimento, e morde o braço do babaca, que só não é puxado para a água porque os outros o salvaram. Ok, essa situação foi meio inusitada, e definitivamente esse pessoal está com um azar gigante, mas também foi um pouco de burrice, pois todos ali sabiam que estavam em meio a um terreno de guerra, e vendo de um ponto de vista tático, qualquer aeronave desconhecida em zona de guerra deve ser considerada hostil, até que se prove o contrário. Portanto, antes de acender o sinalizador, eles deviam analisar o caça para terem certeza de que era um aliado, antes de fazer qualquer movimento brusco. Quanto ao Léo, pegar a arma e abrir fogo no avião pode ser heróico, mas é praticamente loucura, pois atirar num caça em alta velocidade é quase inútil, a menos que o piloto esteja passando muito baixo, e acertar a aeronave foi basicamente sorte. Ou roteiro, né? Vocês decidem aí. O certo é que se ele queria tentar espantar ou atingir o caça, o melhor seria esconder-se atrás dos destroços, ou submergir rapidamente por poucos segundos, prendendo a respiração enquanto o avião passava, já que se ele atirasse na água, ele estaria apenas desperdiçando munição por conta da densidade da água, e dificilmente acertaria os soldados, e uma hora ou outra, o cara ficaria sem munição e os deixaria em paz. E como se não bastassem as decisões estúpidas do Léo, ele ainda resolve começar uma briga com o Kelly logo depois de levar um tiro, e só faria o cara perder ainda mais sangue e bater as botas mais rápido, né? E pessoal, eu sei que é complicado o que eu vou falar, mas a única opção do Kelly era sacrificar o Ted, já que ninguém ali tinha os suprimentos médicos necessários para ajudá-lo, e seria só questão de tempo para o tubarão ser atraído pelo sangue do cara
sangue escorrendo pela jangada. E se o tubarão não o devorasse, a hemorragia com certeza mandaria o rapaz para jogar no Vasco rapidinho. O maior problema aqui na realidade é que dar mais carne humana ao tubarão, ainda mais um ser humano que estava vivo, só vai fazer o bicho associar nossa espécie a banquete e voltar depois para tentar comer mais um pouco. E aqui aquele plano da granada já não me parece tão idiota, né? Depois de estancar o ferimento do parceiro, os três se sentam na jangada esperando alguém vir resgatá-los, e o Kelly aproveita esse momento para dizer que estava arrependido do que fez com o Ted, e se sentia muito culpado por não ter conseguido se sacrificar pelos companheiros igual o Stan tinha feito. Até que os três percebem a silhueta de um homem se aproximando no horizonte, segurando uma katana, e sabiam que provavelmente era o piloto do caça que derrubaram. Nisso, Will, que era o único que ainda estava bem fisicamente para lutar, pega a última granada e se prepara para explodir o adversário, mas quando percebe que ele tinha jogado a espada fora e parecia estar se rendendo, ele toma uma decisão e desiste de finalizar o homem. O problema é que assim que o japonês se aproxima, ele parte para cima do Will e o derrota facilmente. O Léo até tenta intervir, mas como já estava muito ferido, ele toma uma surra sinistra e é jogado na água. O sangue do Léo faz com que o tubarão seja atraído, fazendo o japonês se assustar com o barulho da sirene, dando tempo ao Will de se recuperar e voltar para a briga. Mas como já era de se esperar, ele toma outra coça do cara. E como o Kelly se fez de morto, o japonês nem ligou para ele. Mas quando os dois estavam perto de serem finalizados, já que o Will jogou o saque do cara na água, o Kelly usa uma carta de Uno reverso de kamikaze, pegando um explosivo e abraçando a perna do japonês. E percebendo o que iria acontecer, os seus colegas se jogam na água, pouco antes dos dois explodir. Com isso, os sobreviventes vão até a lancha e pensam em como sairiam dali, já que podiam ouvir o tubarão rondando. Porém, quando olham para o lado, o Will vê uma caixa de ferramentas boiando e sabia que poderiam consertar o motor daquele barco. Nisso, o Léo decide que era hora de enfrentar os seus medos, e com a última granada em mãos, ele pula na água e se vê de frente com a criatura que ceifou a vida do seu irmão. E num sacrifício, ele tira o pino da granada e enfia o braço na boca da criatura, fazendo ela engolir o explosivo e o seu braço junto. E assim ele vê o tubarão sendo explodido na sua frente. Com isso, Will puxa o amigo para fora d'água e faz um curativo no braço do seu colega, dizendo que finalmente poderiam ir para casa. Então, depois de estabilizar o sangramento do amigo, Will conserta o motor do barco e juntos eles vão embora desse lugar, sendo os únicos sobreviventes de todo o seu pelotão, fora o outro tubarão branco que estava abaixo deles. Bom, galera, ficou evidente aqui que a diferença cultural e de linguagem dos caras fez o Will entender a situação de uma forma diferente. E levando em conta a cultura japonesa, eu acredito que aquele soldado japonês jogou a katana fora para a luta ficar justa, e não porque ele estava se rendendo. Por isso, a melhor abordagem para esse tipo de situação é que o cara deveria ficar lá na jangada dele para não se tornar um inimigo. Se avançasse mais que aquilo, eles deveriam lutar contra o maluco. E falando nas notas, pessoal, o coitado do Thompson provavelmente ficou lelé das ideias por causa do ferimento na cabeça, e o cara só serviu para acabar com o estoque de pêssegos dos sobreviventes, virando praticamente um risco ambulante pros caras. Nota 2 pra ele. Outro coitado é o Ted, né, galera? Esse aí foi bem mais útil que o Thompson. Ele conseguiu ler os mapas e até mesmo espantou o tubarão com a granada. Pena que ele foi alvejado pelo caça japonês e virou o escudo de carne pro Kelly escapar do tubarão. Nota 6 pra ele. Já o Stan, infelizmente o cara cometeu o terrível erro de dormir no lado errado da jangada e pagou um preço caro por isso ao ser atacado pelo tubarão. Mas o destino do cara foi pior que isso, já que ele parou aquela granada com o próprio corpo. Pela bravura, o cara tira um 10. Agora em sobrevivência é um 5. Passando pro Kelly, bom, esse cara aí era um babaca e possivelmente um preconceituoso também, já que ele fez vários comentários pesados pra cima do Léo por conta das origens do cara. É claro que o sacrifício final dele contra o piloto japonês foi algo heróico, mas isso não apaga todas as cagadas que ele fez antes, como abandonar os parceiros, dormir com uma granada na mão e brigar sempre que possível. Por isso o cara recebe um 3. O Léo também era briguento, mas o soldado fez muito mais pelos companheiros, montando a jangada, salvando a vida do Will e liderando a galera, além de ter derrubado aquele caça e ter acabado com o tubarão. Apesar de eu achar que não precisava ter feito o que ele fez, afinal eles tinham ferramentas para consertar o barco, então o Léo praticamente jogou um braço fora para matar aquela fera, que ia esquecer dele assim que fizesse o próximo lanchinho. Mas no fim, tudo deu certo, então ele recebe um 7,5. O Will também fez bastante coisas positivas, como primeiros socorros dos companheiros, tentou apaziguar as brigas, salvou o Léo no final após o cara acabar com o tubarão e consertou o barco para eles irem embora. Se vocês levarem em conta a parte de sobrevivência e que o cara não se colocou em riscos desnecessários e sobreviveu inteiro, ele definitivamente recebe uma nota maior, então ele ganha um 8,5. Já o tubarão branco desse filme merece um certo destaque, pessoal. Esse bicho aí não foi feito de CGI como muitos outros, e sim com efeitos práticos, o que deixou o bichão bem mais tenebroso, sem contar que ele era implacável e ficou rondando os coitados sobreviventes por horas a fio. Nota 9 pro bicho. Fala, galera! E se vocês acabassem presos em uma jangada no meio do oceano, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se um tubarão gigantesco aparecesse no meio de um rio e você precisasse recuperar um tesouro lá no meio, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar
cuidado da próxima vez que for entrar no mar. Nunca se sabe quando pode ter um tubarão faminto à espreita, apenas esperando a sua próxima refeição entrar na água.